Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse Vasco 1, Boa Vista 0. Um jogo em que a gente esperava, né, mais uma oportunidade de ver o time do Milton Mendes se aperfeiçoando, de ver jogadores atuando bem, mas que acabou sendo frustrado por todas as incontingências aí da partida, né? Quando a gente fez o pré-eleição sobre Vasco, ainda não tinha me sacado que o Jean estava suspenso para o jogo, né? Hoje também, durante o dia, uma confusão lá revelou que o Jomar também não podia jogar, né? Teve uma confusão, até fica essa questão, o Eurico Miranda, com essa coisa de que não tem numeração fixa, não sei o que lá, que não serve para nada isso, é o único clube do Brasil que não segue numeração fixa. O Jomar e o Rafael Marques confundiram a camisa lá, aí um tomou cartão, ficou para outro, uma confusão, enfim. Em cima da hora o Jomar também não pôde jogar, o Luiz Fabiano já estava aí suspenso, a gente sabia, né? Quer dizer, deu uma embolada toda aí no time, o time veio com o Júlio dos Santos de zagueiro. Uma coisa até que fica aí a curiosidade, né? Se fosse Cristóvão Borges ainda, o que vocês iam estar falando? Porque quando o Cristóvão Borges começou a treinar com o Júlio dos Santos ali, vocês lembram como que a internet vascaína veio abaixo? Meu Deus, esse Cristóvão é o louco, esse Cristóvão é maluco. E aí, não que eu queira Cristóvão de volta, o Milton Mendes está se revelando um treinador bem melhor, mas serve aí de exemplo para mostrar como não é só o técnico, né? O problema, ele vai além do técnico. O caso aí, por exemplo, do Júlio dos Santos de zagueiro, todo mundo sabe que o Vasco tinha contratado zagueiro há quanto tempo, né? Não contratou, podia ter pego às vezes alguém da base, mas também não planejou, tem um monte de atacante lá na frente. Tem Manga, tem Muriqui, tem o Kelvin, Pikachu pode jogar por ali também, o Guilherme pode jogar por ali também, um monte de jogador. E aí registra o Caio Monteiro, além de todos esses. No meio tem Wagner, tem Nenê, tem Andrezinho, tem Escudeiro, né? Tem o Guilherme que pode jogar por ali também, tem o Evander, mas aí ainda por cima me inscreve o Matheus Pet no Campeonato Carioca. E lá atrás tem o Rodrigo, que todo mundo sabe que é velho, Luan, Rafael Marques, que é velho também, Jomar, que é grosso, pode sempre estar suspenso, e não se preocupou de botar às vezes o Ricardo Graça, que estava lá, treinou, né, chegou a se apresentar bem na pré-temporada, não escreveu no Campeonato Carioca. Contratar alguém aí, então, um zagueiro novo, também não contrata. Estão falando de contratar o Anderson Martins, mas aí para o Anderson Martins vir, vão liberar o Luan. Quer dizer, elenco todo mal distribuído, a zaga tá curta, lá na frente tem muito jogador. Isso não é problema de técnico, isso aí é problema de planejamento, né? Diretoria que não sabe montar o time. Então, já começamos aí o jogo com um cabeça de área que nunca jogou de zagueiro, jogando de zagueiro. Na zaga também, o Jean estava suspenso, escalou o Escudeiro ali para jogar de volante, que nunca jogou de volante. Outra coisa que se fosse na época do Cristóvão, iam estar falando que o Cristóvão é burro, iam estar falando isso aqui lá, e tá aí o Milton Mendes escalando o Escudeiro de volante. Acho que foi uma boa coisa? Não acho. Acho que deveria ter sido o Bruno Galo. Ele chegou a botar o Bruno Galo no segundo tempo ali, né, para poder liberar um pouco mais o Douglas. Pô, não faz sentido o Douglas, um dos melhores jogadores do elenco aí, aprendendo na frente, foi o cara que fez o gol, ficar jogando preso lá atrás de primeiro volante para ter um Escudeiro em campo. Qual é a justificativa que eu dou aí? É a mesma da época do Cristóvão, eu acho. O treinador tem que botar para jogar os contratados. Se ele tivesse escalado os reforços da diretoria, né, que iam fazer o time do Vasco subir de nível esse ano, ir para as cabeças, ir para a Libertadores, se ele escalar o Escudeiro hoje, você ia ver que dos 9 contratados do Vasco, os reforços dessa temporada, que vieram para subir aí a qualidade do time, só ia ter um em campo, só o Gilberto. O resto todo ia estar banco, ia estar machucado, ia estar suspenso, né? Então, o treinador se vê obrigado a escalar esses jogadores, na minha opinião, né? Até para não passar recibo
para a diretoria, de que a diretoria é incompetente. Porque, veja só, contratou 9 jogadores, 9 reforços, né? Para a temporada. E, de repente, quem é que é destaque da equipe? É Pikachu, que está desde o ano passado, é o Douglas, que está desde o ano passado, é o Andrezinho, que está desde o ano passado, ou até antes, né? O Nenê. Então, sabe, fica evidenciado aí como um problema de planejamento, de má contratação. São os grandes problemas aí que a gente vai enfrentar esse ano e que são muito mais difíceis de resolver do que só trocar o técnico, né? Trocamos, o Cristóvão realmente era um técnico limitado, vê o Milton Mendes aí, por mais sorte do que juízo, que parece ser um bom treinador, tá conseguindo aí, né, tirar de pedra, mas tem problemas estruturais que vão muito além do treinador aí e que só vão ser resolvidos, eu acho, quando a gente tiver uma diretoria aí mais pra frente, mais moderna, mais profissional, né? Que nem eu falei aqui, esse lance dos números aí, por exemplo, é um exemplo clássico aí de como é uma diretoria que está presa no passado, sabe? Há quanto tempo que a numeração fixa aí por todo mundo do futebol, evita as confusões que nem essa de hoje, mas não. Para o Eurico Miranda, numeração tem que ser entrado 1 ao 11 sempre, porque lá em 1900 e vovô garoto era assim, ele acha que tem que ser assim até hoje. Então fica o problema, né? Para o time de hoje, ainda lá na frente também, mais um problema. Jogamos Luiz Fabiano estava suspenso, entrou o Thales, logo se machucou, teve que entrar com o Muriqui ali, né? Que também para mim não sabe jogar de centroavante. Então a gente jogou com o time todo desorganizado, não dava para ver, tirar nada taticamente desse time do Vasco hoje, sabendo que a gente tinha na zaga um volante, na cabeça de área a gente tinha o meio campo, no ataque, de centroavante a gente tinha um atacante de lado, então o time ficou todo bagunçado. Somado a isso, ainda pega a chuva torrencial que caiu ali, que alagou São Januário, atrasou o início da partida, né? E ficou lá, deixou o estado do campo muito assim, impraticável, né? Pelo menos todo o primeiro tempo. Então foi uma pelada assim que a gente viu, né? Um jogo muito ruim tecnicamente. Deu a sorte o Vasco de conseguir achar o gol ali logo aos 18 minutos, né? Um lance de bola parada, o Douglas cabeceou, o goleiro defendeu, no rebote ele fez o gol, deu uma tranquilidade para o time, né? Conseguiu trazer aí esses 3 pontos para o Vasco que eram mais importantes. No segundo tempo, o campo secou, a bola pôde rolar com mais tranquilidade, o Vasco ainda conseguiu tocar um pouco mais a bola, mas, de novo, apresentando os mesmos problemas de sempre, né? Não consegue criar muitas chances lá na frente, o time vai cansando conforme o passar do tempo, né? Então, somado a tudo isso aí, do time tá todo desorganizado, bagunçado, ele até acertou, voltou com o Bruno ali, Galo, para poder, né, botar um volante na posição de volante mesmo. Acabou depois também entrando com o Wagner aí. Serve de alento, né, para essa coisa dos reforços aí, porque a teoria que a gente fala dos reforços é que eles não estão rendendo porque estão fora de forma, né? Essa é a justificativa que está sendo usada para poder explicar por que esses reforços não estão se destacando no time do Vasco. Até pode ser. Eu achei que apesar, né, o Muriqui jogou hoje uma partida boa em relação a que ele tinha jogado nos últimos tempos. O Wagner entrou também assim, mostrando uma evolução muito tímida, né? Muito pouco. Não dá para achar que nem Wagner, nem Muriqui estão jogando para serem titulares, nem para serem talvez a primeira opção no banco estão jogando, mas apresentaram uma melhora aí, né? Para a gente poder acreditar nessa história de que o problema deles é falta de forma física, né? Por outro lado, me preocupa um pouco também. Eu estava crente que o Milton Mendes ele falou isso, né? Defendeu aquela teoria de que ele só ia botar os jogadores quando estivessem completamente bons, né? Completamente em forma, até para não prejudicar o jogador com a torcida, para não queimar. Ele falou isso, mas botou aí Muriqui, botou Wagner, botou Escudeiro, que 3 jogadores que estão aí meio fora de forma ainda, né? Então fica aquela coisa entre a convicção do treinador e as imposições meio que vêm ali, né, da diretoria, impressão
que fica para mim. Enfim, o importante foi que o Vasco ganhou, conseguiu aí os 3 pontos, deu um passo muito grande para a classificação aí para a semifinal do campeonato, né? Agora vai jogar aí um confronto direto contra o Nova Iguaçu na última rodada, bastando um empate para conseguir a classificação direto para a semifinal do estadual, né? Aí vai acabar jogando a Taça Rio por consequência, mas nem precisava. Até dá, não vi exatamente os números, mas se o Vasco empata com o Nova Iguaçu e o Volta Redonda ganha o jogo dele, dependendo ali dos placares, no desempate, né? Pode ser até que o Volta Redonda vá para a Taça Rio e o Vasco já esteja classificado para a final do campeonato, mesmo assim. Usa o tempo da Taça Rio para treinar, sei lá. Enfim, essas bagunças aí do Campeonato Carioca. O importante é que está muito encaminhado, muito bem encaminhado para o Vasco defender esse título aí, disputar aí o tricampeonato estadual, que mal ou bem é o único título que o Vasco vai disputar esse ano, né? O brasileiro tá difícil de acreditar e não deixa de ser uma marca importante, tricampeonato estadual aí para o Vasco, né? Então, falar aqui só mais uns recadinhos antes de partir. Pedir desculpa para vocês aí, vocês perceberam, o pré-eleição sobre Vasco saiu, era para ter saído hoje de manhã, saiu ontem de manhã. Espero que ninguém aí tenha se confundido por minha causa, achado que o jogo era ontem, o jogo foi só hoje, então fica a desculpa aí. Um recado pro pessoal que assiste aqui o Sobre Vasco e também faz parte do grupo do Sobre Vasco lá no Facebook. Eu tô pensando em mandar um post lá, amanhã ou depois, no sábado, provavelmente, ainda não decidi. Mas se eu mandar esse post, pode chocar alguns, mas não se choquem, então meu pedido é não se choquem, eu vou explicar depois, sejam pacientes. Não falem também para ninguém que eu tô falando isso aqui, esse post vai ser visando mais a galera que tá lá no grupo, mas não assina aqui o canal. Tá meio confuso agora, mas quando rolar vocês vão entender, aí vocês vão falar, pode crer, Felipe falou lá no pós-jogo, não é isso? Então, vamos partir aqui, vamos dar aí o salve pra galera, né? Um salve aí pro Raymond Silva, que foi o cara que falou do Pikachu no último pré-eleição sobre Vasco. Eu comentei, né, que tinha um de vocês tinha falado sobre como o Pikachu é um jogador mais completo do que todos esses outros que vinham tendo chance, mas só que não era aproveitado. Quem fez esse comentário foi o Raymond aí, então tá aqui o salve para ele agora. Vou dar um salve também para as páginas e os personagens aí que acompanham aqui o Sobre Vasco, o Nenê Mil Grau, o Não Leve a Sério, o Vasco Até Morrer, o Meu Vascão e também a página Vascão da Zoeira, que tá sempre divulgando o canal do Sobre Vasco aí, beleza? Então é isso, galera. Assinem o canal, curtam aqui esse vídeo e a gente vai se falando.